Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje vamos falar sobre um conteúdo muito importante. A você que já é inscrito no canal, deixe o seu joinha, o seu comentário, né? Compartilhe com seus amigos. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal e fique por dentro de todo o conteúdo que nós postamos aqui semanalmente. Hoje quero falar com vocês sobre 3 grandes verdades que todo mundo precisa saber. Primeira verdade que todo mundo precisa saber é que Jesus é o Salvador da humanidade. O apóstolo João, no capítulo de número 3 e versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, a fim de que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como podemos ser salvos? Essa pergunta é muito bem respondida pelo evangelista Mateus, no capítulo 16 e o verso 16, que diz: aquele que crer será salvo. Crer em Jesus e crer em seu sacrifício. Agora, a pergunta que permeia o coração de todo mundo é: do que nós fomos salvos? Né? Do pecado, em primeiro plano, e depois da morte eterna. Romanos capítulo de número 5 e o verso de número 12 diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Jesus, quando morre na cruz do Calvário, nos dá a salvação e nos livra do pecado e da morte eterna. Segunda grande verdade que todo mundo precisa saber é que a salvação vem pelo crer e obedecer à palavra de Deus. Crer é o princípio básico para quem se aproxima de Deus. O escritor, a carta aos Hebreus, diz assim no capítulo 11, o verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Crer não é suficiente. Qual é o problema de apenas crer? Apenas crer implica em não ter responsabilidade com aquilo que deveria ter. Segundo, crer não existe compromisso, não exige compromisso. E terceiro, crer não exige disponibilidade. O crer e o obedecer devem ser elementos inseparáveis na vida do cristão. Veja o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo de número 7 e o versículo de número 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Perceba que o texto está dizendo que não basta crer, não basta dizer, não basta clamar Senhor, Senhor, mas tem que fazer a vontade do Pai. Então, crer e obedecer são um dueto, 2 elementos que têm que existir de uma só vez, de uma só constância na vida de todo cristão. Não podem estar separados, estão sempre ligados. Tiago, capítulo de número 9, a carta de Tiago, capítulo de número 9, e o verso 19, aliás, capítulo 2 e o verso 19, diz assim: tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Se crer apenas fosse um requisito único para a salvação, os demônios também seriam salvos. Mas apenas crer não é suficiente para a salvação. É necessário renúncia para que se obedeça aquilo que está escrito através da palavra. João, capítulo de número 8 e o verso de número 29, diz assim: aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Perceba que até Jesus, além de crer, também teve que obedecer, né? Nos dando exemplo. Imagina nós, seres humanos, né? Se o próprio Filho de Deus, se o próprio Jesus teve que obedecer a palavra do Pai, imagina nós. É interessante crermos nisso e entendermos, porque não basta crer, é preciso também obedecer. Um sábio pastor dizia o seguinte, que o abecedário do crente era diferente. O abecedário do crente, segundo ele, era obedecer. E isso ficou muito gravado, tanto na minha memória, quanto na memória de muitas outras pessoas que o ouvia também. Agora, por que temos dificuldades de crer e obedecer? Porque é muito mais fácil crer do que obedecer. Obedecer implica em ações, renúncias e etc.
Vamos entender 3 pontos porque é difícil nós crermos e obedecermos. Primeiro, porque não conhecemos a Deus de fato. Primeira epístola de João, capítulo 2 e verso 4, diz assim: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Segundo, só conhecemos a Deus através da sua palavra. Então, se não conhecemos a Deus, é porque não valorizamos nem priorizamos o estudo sistemático da sua palavra. Mateus capítulo 22, aliás, e verso 29, está escrito assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha que interessante. Por que erram em não conhecer as Escrituras? Porque nela contém a obra salvadora de Jesus, contém a vontade de Deus, contém o poder de Deus em ação. Em terceiro lugar, quando nós reconhecemos que não conhecemos a Deus e que só podemos conhecer a Deus através da sua palavra, e assim o fazemos, reconhecemos a nossa condição de pecador. E isso nos leva ao arrependimento, porque o arrependimento é um requisito muito importante dentro da salvação. 1 João, a primeira epístola de João, no capítulo 1 e verso 9, está escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça de Deus. Provérbios 28 e 13 vai dizer assim: o que encobre as transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Terceira e última grande verdade que eu quero compartilhar com vocês aqui do canal é: Jesus voltará. O arrebatamento é de verdade, é verdade. Olha, existe um céu que nos espera, e essa é a terceira grande verdade que o mundo precisa saber. Jesus disse que voltaria. João capítulo 14, verso 18, ele diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Os anjos também disseram que ele vem, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, o verso 10 e 11, que diz assim: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de brancos, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. É eminente a volta dele. Os anjos confirmaram e disseram que ele vem. Assim como os apóstolos, que também pregaram sobre a sua vinda. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, verso 16 e 17, escreveu assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Os sinais nos mostram que Jesus vai voltar. Tudo já nos mostra que Jesus vai voltar. O tempo profético que estamos vivendo revela que Jesus vai voltar. E o apóstolo João escreveu dizendo que nós estamos vivendo o período da última hora. Tem 2000 anos que João disse isso, e nós já estamos vivendo os momentos finais da igreja na face da terra. A pergunta é: você está preparado? Como está a tua alma? Como estão as tuas vestes espirituais? Como está o teu devocional, o teu relacionamento com Deus? Jesus vai voltar, e é importante que você tenha isso em sua mente e se prepare para esse grande evento. Muito obrigado a você que ficou comigo nesse vídeo de hoje, tá? Você que já é inscrito, compartilhe, deixe um joinha, deixe um comentário. Você que ainda não é inscrito, se inscreva e esteja conosco nos próximos conteúdos. Toque o sininho para que toda vez que sobre um conteúdo novo você fique por dentro e estude conosco. Você que quer estudar teologia e não tem tempo, o CETAT tem um projeto chamado Teologia ao Alcance de Todos. Tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você acessar uma super promoção para o curso Bacharel em Teologia Livre, tá? Plataforma digital, central do aluno, grupo no WhatsApp, no Telegram. Olha, é fantástico, por um preço muito simbólico. Vou deixar para você o link na descrição do vídeo. Seja abençoado, tenha uma excelente semana, que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.